Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre o Nakshatra de Mula, que é a 19ª constelação da astrologia védica e significa raiz. Mula se localiza entre 0 grau a 13,20 graus da constelação de Sagitário. O seu planeta regente é Quito, o nodo lunar sul. As suas estrelas fixas são Lesat e Shaula, que se localizam na cauda do Escorpião. A divindade associada com Mula é Nihiti, a deusa da morte. A associação Trimurti é com Brahma. A motivação é Kama. O animal totêmico é o cachorro. E o seu símbolo é um ramo de raízes unido. E Lesat se localiza na cauda do Escorpião e fala tudo sobre colocar a humanidade perante a verdade. Colocar a humanidade perante o juízo final. E por que Mula já está dentro de Sagitário se essas duas estrelas ainda se encontram no ferrão do Escorpião? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se vocês olharem nos céus, verão que o cinturão zodiacal é organizado em ordem perfeita. As constelações têm uma ordem divina e os signos representam essas constelações, mas existe uma fenda entre a flecha do Centauro na constelação de Sagitário e no ferrão do Escorpião, e essa fenda ela tem um espaçamento no meio, e exatamente em cima é onde fica a constelação de Ophiuco, conhecida como o Serpentário. É por isso que alguns astrólogos e alguns estudiosos acreditam que o Serpentário seria o 13º signo escondido. Mas por que de fato isso vem sendo discutido? Porque entre a constelação de Escorpião e Sagitário se localiza o centro da Via Láctea. E quando eu falo centro da Via Láctea, nós devemos levar em consideração que existem outras galáxias pelos céus, como galáxias vizinhas, Andrômeda, mas a nossa é a Via Láctea, porque o centro é onde os astrônomos acreditam que todas as estrelas, que todas as constelações, que todos os sóis giram em torno. É como se fosse o eixo da nossa galáxia. Então, no processo chamado da precessão dos equinócios vernais, ou a precessão das estrelas, e o que de fato significa a precessão dos equinócios que tantas pessoas falam na internet, que tantas pessoas falam em livros? A precessão das estrelas é um fenômeno astronômico que considera que as constelações estão andando. E elas estão andando a cada 72 anos elas andam 1 grau. Então, a astrologia védica faz esse ajuste ao trânsito das constelações que ocorrem nos céus. Então, quanto mais próximo essas estrelas se aproximam do centro da Via Láctea, elas vão nos levar a humanidade mais próxima do centro da Via Láctea. E essa é acreditada pelos sábios como a idade em que a humanidade vai adquirir máxima consciência, máxima iluminação. Mas esse processo vai acontecer em torno de 10.000 anos, que é justamente quando o nosso Sol e Sírius vão fazer uma exata
uma exata conjunção pela eclíptica, porque o nosso Sol e Sírius estão fazendo uma dança pelos céus. Então é através dessa dança que no hinduísmo se organiza a chamada Tetra Yuga. E Yuga significa idade. E Tetra significa 4. Então, Teta e Yuga são as 4 eras do tempo. E nesse momento nós saímos de Kala Yuga, que é a era das trevas, e entramos em Vapara Yuga, que é a era do bronze. Então, o Sol está se aproximando do centro. Então, a humanidade está saindo das trevas. Mas como eu falei para vocês, esse processo vai acontecer a cada 10 mil anos. Então, os cientistas acreditam que o centro da Via Láctea, olhado pelo um telescópio, é o ponto mais negro e denso, extremamente denso. E é como se fosse um vácuo, um aspirador de pó que suga estrelas antigas, que suga constelações antigas, que suga qualquer partícula que está dentro, que está transitando pela galáxia. Então é lá onde se acredita estar a energia onisciente, onipresente e onipotente de Deus, que é justamente o que o Nakshatra de Mula fala, que é o que esse asterismo lida. Então, frequentemente você vai encontrar bastante lixo celeste dentro desse buraco negro, estrelas velhas, milhares e milhares delas, que já ganharam brilho, que já tiveram luz em tempos remotos, mas que elas estão lá dentro. Então, esse ponto ficou famoso muito pelo fato do cientista francês Nostradamus ter feito exatamente no século XVI uma previsão de que o mundo iria acabar em 2012, que era uma profecia que espelhava o que o calendário maia havia falado, que era quando o nosso Sol iria se alinhar perfeitamente ao centro galáxico, entre a cauda do Escorpião e a flecha do Centauro, mas a profecia não havia se concretizado. Mas essa constelação lida com profundidade. É por isso que ela é chamada de um ramo de raízes, porque raízes tem tudo a ver com chegar a fundo no solo, com chegar a fundo no magma da Terra. Então lida com uma energia muito intensa, muito extrema, de querer entender a fundo a humanidade, o universo. E a deusa Nerite tem uma associação muito direta com essa constelação, e Nerite é conhecida como a deusa da morte, porque ela tinha o poder de destruir, exterminar, de trazer calamidade aonde quer que ela fizesse a sua dança. Então, o Nakshatra de Ardra, que se localiza exatamente numa oposição de 180 graus na constelação de Gêmeos. Se você tiver planetas entre esse eixo, você vai sentir com mais proeminência essa densidade energética. Mas onde de fato, em termos de grau, se localiza o centro da Via Láctea? Se você estiver utilizando o zodíaco sideral utilizado na astrologia védica, nós estamos falando especificamente de 2 a 3 graus da constelação de Sagitário. Mas se você estiver utilizando o zodíaco tropical, que é mais explorado na astrologia ocidental, nós estamos falando de 26 a 27
graus do signo de Sagitário. Então, acredita-se que quando a pessoa tem no mapa natal dela planetas próximos de, eu dou um limite de órbita de 2 graus desse ponto onde se localiza o centro galáxico, que aquela pessoa vai experimentar uma forma de morte, seja ela literal ou simbólica. Ela vai experimentar uma perda de matéria, de bens. Então, é um ponto considerado muito inauspicioso para acúmulo material, porque Mula é o primeiro nakshatra que entra no terços dos nakshatras transcendentais, que falam de sattva, de vibração espiritual e divina, de adquirir iluminação. Então, o terço começa em Mula e termina especificamente em Revati, na constelação de Peixes. Então, quando você assistiu o vídeo sobre o nakshatra de Jyeshta, Jyeshta é o último nakshatra que fecha o terço dos nakshatras tamásicos, que falam de tamas, acúmulo material, de prosperidade. Então, quando a pessoa tem planeta proeminente aqui, o que aquele planeta quer, o que aquele planeta representa e as casas que ele rege no horóscopo vão ser as áreas da vida onde aquela pessoa vai experimentar uma extrema e catatônica forma de perda, de dissolução, o que vai, nos primeiros anos da vida, deixá-la muito infeliz. Então, são pessoas que elas podem ter uma vida bastante difícil, elas podem ter uma condição de saúde complicada, podem ter alguma doença crônica ou experimentar uma forma muito chocante, algum tipo de choque desde muito pequenas, e elas podem ter uma tendência a culparem as outras pessoas pela sua desgraça, ou às vezes culparem Deus, culparem o universo, porque nenhum dos sonhos delas se torna realidade. Nada do que elas projetam para o futuro se torna realidade, porque aqui é onde o ego e todos os apegos egocêntricos vão ser achincalhados, vão ser destruídos pela extrema energia de Niriti. Mas deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Niriti, na astrologia védica e em redutos mais modernos do hinduísmo, é personificada como Kali, que é também a deusa da morte. E existem algumas imagens de Kali dançando em cima de Shiva, porque Shiva tem uma associação com Rudra, que é o deus que rege o nakshatra de Ardra, que está numa exata oposição de 180 graus, como eu expliquei para vocês. Então, Kali tem um colar em torno do seu pescoço ornamentado com crânios humanos. Então, é uma energia bastante assustadora, que lida com profundeza, que lida com destruição. Então, essas pessoas com fortes planetas em Mula, sim, elas são na primeira parte da vida extremamente autodestrutivas, porque por elas terem sofrido choques muito cedo, elas acham que são amaldiçoadas e elas se revoltam contra Deus. Então, é uma fase difícil da vida em que você pode entrar em vícios, em pensamentos suicidas, em comportamentos que não são necessariamente benéficos para a sua saúde. Então, sim, podem existir pessoas que têm a vida interrompida ou que têm a vida desiludida, mas acredita-se que o centro da Via Láctea, uma vez que você entra nesse vácuo, é onde você vai ter encontro com o Deus e o diabo. É onde o sagrado e o profano se mesclam numa coisa só, como
numa catarse, numa derrisão, numa apoteose, e é aí onde você consegue, através da experiência de morte, acessar uma outra dimensão de consciência. Então, sim, se você abdica, se você aprende a renunciar dos seus apegos do ego, você tem uma enorme capacidade de clarividência como nenhum outro constelação no zodíaco, nem na constelação de Escorpião, nem na constelação de Peixes, nenhuma outra constelação. Nem se você tem fortes planetas na casa 12 ou na casa 8, nem isso chega perto do nível de sensibilidade energética que o Nakshatra de Mula traz. Então você frequentemente vai ver médiums, pessoas com clarividência, cientistas que querem estudar doenças incuráveis como câncer, doenças cardíacas, AIDS, doenças que se mostram como um desafio para a comunidade científica. Então, sim, você vai ver grandes cientistas, vocês vão ver grandes cirurgiões que fazem procedimentos arriscados como transplante de coração, transplante de órgão, medula ou transformação, porque a energia de Niriti é tudo sobre transformar, alterar o curso das coisas. Então, sim, fala sobre cirurgia plástica, cirurgia estética, fala sobre manipulação de energias, sobre cirurgias espirituais. Eu já vi, inclusive, eu posso falar para vocês, eu tenho muitos consulentes que se interessam exclusivamente por astrologia védica com fortes planetas em Mula. Dezenas de consulentes, porque são pessoas que querem chegar nas profundezas das coisas. Então, elas não só se interessam pela astrologia como uma forma de autoconhecimento, mas são pessoas que querem aprender a técnica, que querem aprender a prática e se tornarem astrólogos. Então, frequentemente você vai ver astrólogos, numerólogos, pessoas que leem mãos, que leem runas, que leem borras de café, que leem tarô, que fazem quiromancia, que manipulam energia, que trabalham com reiki, qualquer tipo de forma de cura. Você vai ver também pessoas que mexem com medicina, com drogas, sejam elas legais ou ilegais, pessoas que utilizam ervas ancestrais que foram usados por índios para curar depressão, curar maldições, curar doenças como, por exemplo, ayahuasca, união do vegetal, santo daime, pessoas que querem chegar a fundo nas questões mais profundas para encontrarem uma forma de cura. Então, a prosperidade para pessoas com planetas proeminentes aqui, como o Júpiter faz muito bem aqui, o Sol faz muito bem aqui, Marte faz muito bem aqui. Elas querem curar a si mesma. E uma vez que você cura a si mesmo, você tem a capacidade de fazer essa imersão na outra pessoa. E vocês sabem que existem duas histórias maravilhosas sobre o Nakshatra de Mula. A primeira é sobre Ravana e a segunda sobre Kamsa. Ravana era um demônio, era a personificação da besta, mas mesmo ele sendo um demônio, ele era um devoto do deus Shiva, que é tudo sobre o aspecto de destruição da divina trindade. Mas por que Ravana era devoto de Shiva? Ravana era devoto de Shiva porque ele queria a guna do poder e da imortalidade. E Shiva assim lhe concedeu. Mas Ravana havia ficado inebriado e alcoolizado com o seu poder
Então ele perdeu a sua cabeça. E quando ele perdeu a sua cabeça, foi quando ele decidiu raptar Sita. E Sita era a esposa de Rama, que é uma das encarnações de Vishnu. E assim que Rama havia descoberto o rapto de sua mulher, ele decidiu arquitetar um plano de vingança contra Ravana. Ele o matou arremessando uma flecha contra si. E assim ele recuperou a sua mulher de volta. Mas pelo fato de Rama ser a encarnação de Vishnu, ele tinha um elemento sagrado. Então, Ravana foi enviado para os infernos, para o purgatório, mas como ele havia sido encravado a flecha de Rama, ele foi levado para uma outra dimensão de consciência. Então ele havia se alçado para os céus. Então isso é tudo sobre o aspecto de sacrificar o ego, da morte do ego, para que o despertar espiritual possa se dar lugar. E Kamsa era o irmão de Devaki. E Devaki havia se casado com Vasudeva, que durante a sua precessão de casamento entre Devaki e Vasudeva, eles haviam recebido a mensagem de um anjo de que o oitavo filho do casal estava destinado a matar o seu tio, que é Kamsa. E Kamsa ficou sabendo da profecia. E uma vez que ele ficou sabendo, ele prendeu o casal Devaki e Vasudeva dentro de uma jaula para que ele pudesse controlar o nascimento de cada um dos filhos. Então, sempre que o casal tinha uma criança, ele o tirava do casal e o matava. E ele fez assim, um por um. Mas quando havia chegado do nascimento do oitavo bebê, que era Krishna, o casal havia pedido aos céus, aos poderes divinos que levassem Krishna para um outro plano de existência para que ele pudesse se desenvolver. Mas Kamsa havia descoberto a estratégia e então ele foi de encontro a Krishna para tentar matá-lo. Mas o seu plano falhou porque Krishna, como resposta, o havia matado. Então, tanto a história de Ravana quanto de Kamsa fala sobre esse aspecto de pagar austeridade ao universo e oferecer como forma de sacrifício o seu ego, porque o ego aqui é interpretado como a fronteira máxima que bloqueia o indivíduo do seu despertar espiritual, porque o ego estabelece vontade, estabelece desejos, estabelece metas que não necessariamente são metas que refletem um crescimento espiritual, mas às vezes ganância, usura, apego material, e isso são formas de conduta que bloqueiam o florescer espiritual. Então, nesse sentido, o Nakshatra de Mula, ele dá o poder de quebrar as coisas, de arruinar, de dissolver. E isso pode ser muito interpretado como a Shakti, que é o Nakshatra de Mula. Então, não necessariamente significa usar isso para o lado negativo. E sim, muitas pessoas vão usar
o lado negativo dessa força quando elas não têm um trabalho espiritual. Mas pelo lado positivo, por que não vocês utilizarem a potência desse nakshatra para destruir o ego? Mas quando eu falo em destruir o ego, não significa de fato destruir a individualidade, porque sim, você precisa de individualidade para estar no mundo, para se afirmar, para brilhar. Todos nós precisamos disso. Então, quando eu falo de utilizar a Shakti para o lado positivo, seria para destruir os apegos que a mente egocêntrica, tendenciosa, nos induz. Nós abraçamos fórmulas de felicidade que, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com o seu propósito aqui na Terra. Então, a associação Trimurti com o nakshatra de Mula é Brahma. Por que Brahma especificamente? Porque na Santa Trindade, Brahma representa a energia de criação. Então, para modo de que o novo possa brotar, para que você consiga abrir, cultivar um solo fértil e semear aquilo que você deseja, o velho precisa morrer. Porque os nakshatras sucedentes, Purva Ashada e Uttara Ashada, falam tudo sobre o que tu irás colher, com o que você vai semear. Então, se você tem o despertar espiritual, você vai semear aquilo que é construtivo. Então, para a gente terminar, a base de cima para o nakshatra de Mula é a capacidade de quebrar as coisas, de dilacerar as coisas. E a base embaixo é a capacidade de esmagar as coisas. Então, quando você junta as duas energias, você tem um resultado que é a habilidade de destruir a morte. E você não vai conseguir ver isso enquanto você não visualizar que a mente egocêntrica está impondo limites que te ajudam a ver que você precisa fazer renúncia daquilo que está te atrapalhando na sua caminhada, porque essa vai ser a fronteira máxima para que você consiga abrir o seu coração para que a luz divina que vem do centro da Via Láctea possa entrar em você e você possa chegar a outros planos de consciência, promover um salto quântico, conseguir enxergar outros planos de existência, outras formas de vivência que, com o apego do ego, esse processo vai se tornar impossível. Então, sacrificar o ego como uma forma de austeridade para o universo vai te trazer a consciência espiritual. E o nakshatra de Mula fala tudo sobre o que você precisa destruir, o que está bloqueando seu caminho, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre o nakshatra de Mula. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo. E se você deseja uma consulta, você pode me procurar pela minha página AstroLucas ou me enviar um e-mail para o endereço aí embaixo. O que você se sentir mais confortável. E, como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Até breve.